Já indo para o tópico terceiro, o nosso último tópico e a conclusão. Esse tópico terceiro vai dizer dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Nós devemos colocar aí uma atenção maior acerca desse termo tempos e estações. A palavra tempos, na língua grega, é cronos. Esta palavra, ela significa simplesmente a duração, é um tempo, ou seja, nós nascemos e morremos. Nós passamos um período de vida. Então, este período de vida nosso, das gerações, consequentemente aí, o período da Terra, o período humano, é chamado de cronos. Então, esse cronos, ele se refere só ao período de duração de um tempo. Já o kairos, que as nossas Bíblias traduz para extensão, ou melhor, por estação, refere-se ao momento certo, apropriado. A igreja primitiva, eles esperavam que Jesus retornasse a qualquer momento. Eles não sabiam quando, eles apenas sabiam que em um momento em que o mundo não os esperasse ou que não esperasse, Jesus apareceria para realizar o juízo final. Então, quando a Bíblia usa a expressão que não cabe a nós, queremos saber os tempos e as estações, as palavrinhas cronos e kairos estão dizendo que nós, primeiramente, não devemos saber quanto tempo durará esse período até a volta de Cristo. E, utilizando a palavra kairos, a Bíblia está querendo dizer o momento certo que ele virá. Nós também não devemos especular, ou seja, quanto tempo demorará para o Senhor voltar, em que dia exato, em que momento certo em que a terra estiver aí preparada, pronta, ele vai voltar. Porque nós somos tentados a fazer estas perguntas. Nós vamos ver que, através dos tempos, alguns têm procurado determinar o dia da volta do Senhor. Alguns exemplos que você pode usar aí na sua EBD no próximo domingo são dados históricos, que no ano 100 depois de Cristo, um autor da epístola de Barrabás, um livro apócrifo, ele registra nessa epístola que no ano 6000 todas as coisas chegariam ao seu fim. Tem um estudioso por nome Berkoff, que nas suas pesquisas ele diz que na Idade Média um tal de Joaquim de Flores determinou a volta de Cristo em 1920. Nós vemos aí também os nomes do Guilherme Miller, fundador dos Adventistas do Sétimo Dia, dizendo que Cristo voltaria em 1843. E o fundador da seita dos Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, ele também marcou a data do retorno de Cristo para 1914. E nós vemos que todos falharam, foram tentativas inúteis. Então a história tem mostrado e mostrar claramente para nós a falência ou falácia, de você fazer esse tipo de cálculo e especulação. O teólogo, por nome Agostinho, ele diz, alguns têm falado que o fim do mundo seria 400, outros 500, outros 1000, ano após ano, a ascensão do Senhor Jesus. Mas ele diz, Deus dissipa os dados de todos os calculadores, ou seja, de todos aqueles que vivem fazendo cálculos, demarcando a data da volta de Cristo. A grande tese de Paulo é que a igreja não deve se preocupar com as minúcias da data da segunda vinda de Cristo, mas sim, ela deve estar preparada para a sua volta. É o mais importante. Vigilância e trabalho, e não especulação, é o que a Bíblia ensina quanto a esse glorioso tema da volta do nosso Senhor Jesus. Então, a razão por que o que não foi necessário que Paulo escrevesse aos Tessalonicenses acerca dos tempos e das épocas da segunda vinda de Cristo, não era que ele julgasse que essas informações eram irrelevantes ou desnecessárias para os irmãos da cidade de Tessalônica. Mas Paulo, ele escrevia porque já havia ensinado a eles que este tema estava além da sua esfera, ou seja, era algo que estava para além de Paulo. O papel da igreja não é saber tempos ou épocas que, segundo a Bíblia, o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas estar engajada na obra e preparada para a parousia, ou seja, a presença, o retorno de Cristo. O dia da segunda vinda de Cristo não foi revelado aos anjos, vai ser revelado a nós, e
é de autoridade exclusiva de Deus esse dia. A igreja de Tessalônica, eles queriam saber detalhadamente sobre o tempo da segunda vinda de Cristo, e Paulo, ele simplesmente disse que não tinha mais nada a acrescentar além do que já havia ensinado oralmente, passado presencialmente a esses crentes, quanto de sua permanência entre eles. Eles queriam saber com precisão o tempo da segunda vinda de Cristo. Mas Paulo, ele não é um desses que trabalham com a escatologia, ou que estudam a escatologia, e que se detinha em datas para marcar o retorno de Cristo. Ele não vivia com uma calculadora lá na mão, fazendo contas para marcar as datas, e nem com mapas proféticos, fazendo conexões entre estes e aqueles acontecimentos históricos, tentando descobrir o dia que Jesus voltaria. Ele já tinha ensinado à igreja que a ninguém foi dado a conhecer com precisão o tempo exato da segunda vinda de Cristo. Somente Deus conhece esse dia. A segunda vinda de Cristo, nos diz a palavra, e isso nós sabemos, que ela virá como um ladrão de noite. Essa mesma comparação do ladrão de noite é usada pelo Senhor Jesus lá em Mateus 24, 43 e Lucas 12, 39, e também Pedro faz o mesmo uso desta analogia em 2 Pedro 3,10. Jesus, ele virá de forma repentina e rápida. Essa vinda é descrita como um relâmpago que sai do Oriente e que vai até o Ocidente. Ela será tão repentina quanto um abrir e fechar de olhos. Quando se ouvir o grito do noivo, não haverá mais tempo para se preparar. Quando o noivo chegar, a porta será fechada e ninguém mais poderá entrar. Lembra lá da parábola das 10 virgens? A segunda vinda de Cristo, ela será inesperada, conforme 1 Tessalonicenses 5,2. O ladrão, é claro, ele não vem quando não é esperado. Quando não é esperado. E pega a família de surpresa. Ele sempre chega mansinho e de surpresa. Ele não envia uma mensagem de WhatsApp dizendo a hora e o dia que ele vai vir nos roubar. Então, da mesma forma, o mundo será pego de surpresa. Porque se o mundo pecaminoso se recusa a ouvir a palavra do grande Deus e não querem dar ouvidos à advertência que a igreja prega e anuncia para eles. Deus avisou que o dilúvio estava a caminho. E vocês podem ver que, no entanto, somente 8 pessoas creram e foram salvas. A família de Noé. Ló também, a sua família, com exceção da esposa, foi tirada de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído, mas ninguém deu ouvidos ao justo Ló. Jesus também avisou sua geração de que Jerusalém seria destruída. Lá em Lucas 21, do 20 ao 24, mas muitos pereceram durante o cerco na cidade de Jerusalém. E a história vai nos dizer que nenhum cristão pereceu nesse cerco, porque lembraram-se das advertências do Senhor que Jerusalém seria destruída. O Senhor Jesus, ele disse que na sua segunda vinda o mundo vai estar desatento, pois será como nos dias de Noé, nos dias do dilúvio. As pessoas cuidarão dos seus próprios interesses, casando-se e dando-se em casamento, comendo, bebendo e festejando. É claro, irmãos, que estas coisas não têm uma maldade nelas mesmas. O problema é que quando a alma do ser humano é totalmente absorvida por esses prazeres, elas acabam se tornando um mal para esses homens, porque eles negligenciam as questões espirituais, vivem na farra, vivem dando vazão aos seus desejos e esquecem-se da sua comunhão com o Criador. Então, aquilo que deveria ser bênção, torna-se em maldição. A segunda vinda de Cristo não apenas virá de forma repentina e inesperada, mas também será inescapável. Vai ser um julgamento e destruição de todos os homens ímpios que não dão crédito à palavra de Deus. Todos os seres humanos que não colocaram a sua vida, a sua fé em Cristo, irão enfrentar esse terrível dia do Senhor. Semelhantemente, a dor de parto de uma mulher que vem para ela quando ela está grávida e ela não tem como escapar dessas dores de parto. Assim, Paulo está mostrando com esta metáfora a certeza do julgamento. A mulher em dores de parto não escapa dessas dores, da mesma forma que na vinda de Jesus os homens ímpios não escapam. Paulo ele está usando esta metáfora para mostrar a certeza do julgamento. Ninguém poderá se esconder da manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus. Ninguém vai poder evitar esse glorioso dia para nós e terrível dia para aqueles que não temem o Senhor.
O ponto de número 2 vai dizer uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Para mostrar a falsidade da acusação de embriaguez e explicar o significado, o sentido daquela manifestação gloriosa do Espírito lá no dia de Pentecostes, Pedro, ele vai vincular, ele vai unir os acontecimentos do dia de Pentecoste e vai associá-los com Joel, o capítulo 2, verso 28 a 32. A multidão, eles estavam vendo o cumprimento da profecia de Joel ali diante dos seus olhos. O que se esperava que ocorresse nos últimos dias, aconteceu. E o que foi? O derramamento do Espírito Santo em cumprimento às profecias de Joel. Falar em línguas, irmãos, é um sinal escatológico de que os últimos dias despontaram. No Antigo Testamento, a expressão últimos dias se refere à vinda do Messias. Isaías 2:2, Miqueias 4:1. No Novo Testamento, esses últimos dias serão iniciados ou foram iniciados pela vinda do Senhor Jesus Cristo em carne e o derramamento poderoso dos sinais do Espírito Santo. Esses dois assinalaram, marcaram a era messiânica. Nos últimos dias, começou a sua contagem regressiva com a encarnação de Cristo e depois com o derramamento do Espírito Santo. O relógio começou a sua contagem. Os últimos dias, eles cercam o período entre a primeira e segunda vinda de Cristo. A era do cumprimento começou, ainda que a consumação final esteja no futuro. Nós já estamos vivendo o cumprimento, mas a consumação final estamos aguardando. Os ouvintes, aqueles que estavam presentes no dia de Pentecostes, eles contemplaram mais uma vez a contagem para o final dos tempos. Percebam que a palavra últimos dias, utilizada pelo profeta Joel, ela indica que o derramamento do Espírito abrange mais do que apenas um dia. Últimos dias. A era do Espírito foi predita há muito tempo pelos profetas. Pedro vai dizer, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. No Antigo Testamento, só algumas pessoas tinham o privilégio de experimentarem ali a unção do Espírito Santo. Mas, no dia de Pentecostes em diante, Deus tornou disponível a todos os nascidos de novo, os seus filhos. Deus deu a plenitude do Espírito. O poder espiritual vindo do Espírito Santo de Deus já não está mais limitado aos líderes do povo de Deus. Fundamentalmente, a mensagem na profecia de Joel, Pedro, ele vai dizer que o derramamento do Espírito é para toda a carne, é universal. Será derramado sobre jovens, sobre velhos, sobre filhos, sobre filhas e até aqueles de uma posição muito baixa, se referindo a servos e servas, tanto homens quanto mulheres, receberiam o Espírito Santo. Em vez de ser derramado sobre somente reis, sacerdotes e profetas, como era o costume no Antigo Testamento, o Espírito Santo agora seria derramado sobre os crentes de toda raça, nacionalidade, gênero, tribo, língua e nação. O ponto 3 vai dizer Espírito Santo e porvir, temas da nossa pregação. Por ser o Pentecoste o início do cumprimento dos últimos dias, profetizado por Joel, essa gloriosa dádiva divina dada à igreja deve ser também ensinada e pregada por aqueles que creem que esta promessa é para os últimos dias. Nós não somos cessacionistas, nós cremos na atualidade da operação poderosa do Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor Jesus ainda salva, ainda cura, ainda batiza com o Espírito Santo e brevemente virá nos buscar para estarmos para sempre com Ele. O batismo com o Espírito Santo, porém, tem uma finalidade, e qual é? De nos capacitar para a pregação das boas novas do Reino. E nesta pregação, nós somos obrigados, pela palavra de Deus, incluir a proclamação da bendita esperança do crente. Qual é essa bendita esperança? Que Jesus brevemente virá nos buscar. Enquanto isso não acontece, vigiemos e oremos para não perdermos o fervor espiritual e faltar o azeite na nossa lamparina. Essa igreja que nasceu no fogo do Pentecoste deve permanecer neste fogo. Nós já vamos para a nossa conclusão. A bendita esperança de Paulo deve ser também a nossa. Ao longo do ministério
deste grande apóstolo, nós somos estimulados a viver no Espírito. O ministério de Paulo ensina-nos que devemos sempre ser cheios do Espírito e, ao mesmo tempo, nos mantermos em vigilância, nos preparando para o encontro com o nosso Senhor. Nós, que vivemos no Espírito, devemos aguardar a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Por isso, nós devemos andar no Espírito. Que todos os dias da nossa caminhada cristã, da nossa vida ministerial, nós possamos exclamar Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus. Encerramos aqui mais uma lição da nossa EBD, mais um trimestre e mais um ano abençoado que já está se findando. Querendo Deus, estaremos juntos em 2022. Então eu desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para você e toda a sua abençoada família. Querendo Deus, até o ano de 2022.